Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à 7ª edição do PIC Online e também à 2ª edição da série Metrô para Metroviários. Essa é a minha preferida, né? A gente está aqui em casa e hoje nós vamos ter como tema G4 em movimentos. Nós todos teremos a oportunidade de conhecer os desafios e também as inovações que surgiram na execução do empreendimento da linha 4 amarelo. Nós estamos aqui com uma fera, um time forte aí da G4, os queridos gestores, e eles estarão conosco nessa próxima uma hora. Então, vocês já sabem, bateu aquela dúvida, teve aquela curiosidade, coloca aí o seu comentário no chat. Nos 15, 20 minutos finais, será para a gente poder ter essa interação, tá ok? Então, eu passo agora a palavra para o gerente da G4, Luiz Bastos, que fará a abertura oficial deste PIC. Bom dia, Luiz. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a G4. Eu quero agradecer ao Unimetro pela colaboração na montagem desse programa e dar boas-vindas aos participantes e aos nossos apresentadores também. Quero lembrar que em março do ano passado houve uma reestruturação grande na companhia, a DE assumiu a diretoria de planejamento também, se tornou a diretoria de engenharia e planejamento, e houve também a fusão de várias gerências nessa nova DE. A G4 fundiu junto com a G5, com a GIS, e se criou uma nova G4. E aí surgiram novos desafios e algumas inovações que nós implantamos nas nossas obras, né? Esse é o motivo deste nosso PIC. Também, baseado na pesquisa de clima organizacional, se constatou uma dificuldade ou uma falha na comunicação com a própria equipe. E aí nós, então, implantamos em setembro, no dia 9 de setembro, mais precisamente, o nosso primeiro encontro com o gerente. Era alguma coisa para se falar em torno de uma hora e meia, nós falamos 3 horas, era um público de 103 pessoas e convidamos também não só a gerência toda, como também os nossos contratados. Daí o resultado foi muito positivo. Já temos programado o nosso segundo encontro com o gerente para meados de dezembro, dentro desse trabalho da pesquisa de clima, né? E no meio desses 2 encontros surgiu a sugestão dada pelo Rubens de fazermos um PIC da G4 para mostrarmos para a companhia toda o que nós estamos fazendo. Então, esse é o motivo do nosso encontro aqui. Eu queria passar a palavra ao nosso diretor de Engenharia e Planejamento, Paulo Sérgio Meca. Meca, bom dia, seja bem-vindo aqui conosco. Bom dia, Luiz Bastos, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, né, novamente em mais um evento, mais um PIC, né, de tantos que a Unimetro já promoveu em conjunto com muitas das nossas diretorias, né. E eu queria elogiar essa iniciativa, Luiz, e te cumprimentar, né, e em teu nome cumprimentar a toda a equipe da G4, né, por estar nos dando esta oportunidade, não é, de compartilhar com todos que estão aqui presentes um pouco dessa experiência que vocês tiveram na implantação da linha 4, né? Se a gente lembrar bem, uma das coisas que a gente mais tem feito na ADE nos últimos anos é incentivar essa questão de lições aprendidas, né? E nada melhor do que estar aqui ao vivo, não é, passando o recado com todos os seus gestores, né, ou com a maioria deles pelo menos, né, passando aquilo que vocês aprenderam no dia a dia de implantação de uma linha tão importante como é o caso da linha 4. E só lembrando que a linha 4, ela vem sendo implantada em 2 fases, né? A linha 4 não começou a ser implantada agora, ela já, se não me engano, o primeiro contrato foi assinado lá no ano de 2003, né? Teve a primeira fase em que a gente entregou uma parte da linha funcionando e agora a G4 vem cumprindo e com absoluto sucesso a entrega das demais estações da linha 4. E tem uma particularidade
que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que nos trouxe a questão da linha 4, que foi a novidade de ter a parceria com empresas privadas, né? Foi a primeira linha efetivamente feita no modelo de PPP, e isso tem sido um aprendizado muito grande para a gente, porque a gente sofreu muito, principalmente na interface, né, na integração com o ente privado, que era uma novidade para a gente, né? E, inclusive, essa experiência de implantar uma linha no modelo PPP serviu de exemplo para a gente melhorar os nossos processos, nossos editais, a forma de interfacear com o ente privado, já na contratação que fizemos alguns anos atrás da concessão da linha 5, das linhas 5 e 17, né? Então, eu só tenho a elogiar, efetivamente, essa novidade que vocês estão trazendo aqui, né, de compartilhar com as pessoas um pouco dessa experiência. Eu não vou tomar muito mais o tempo aqui, mas quero agradecer, Luiz, a você e a toda a equipe por essa oportunidade. E que tenhamos todos aí um ótimo evento no decorrer dessa 1h30, mais ou menos, né, que nós vamos ter com a equipe da G4. Muito obrigado você, Luiz, obrigado pela Unimetro, sempre com essa parceria com a ADE e com as demais diretorias na divulgação do nosso trabalho. Então, nós vamos fazer uma apresentação, os nossos 4 chefes de departamento da G4, o Fred, o Gelson, o Marcelo e o Valdir Janotti vão falar algumas coisas sobre as obras, as instalações, e as 2 coordenadorias da gerência, o Rolando e a Simoninha, vão falar também sobre planejamento e contratos da nossa gerência. Primeiro a falar, então, é o Fred. Fred, por favor, se apresenta. Quanto tempo de metrô você tem? Bom dia a todos. Meu nome é Fred aí. Eu sou o chefe de departamento de implantação daqui da parte de projetos executivos. Tenho 32 anos de companhia já trabalhando. 8 anos aqui de chefe de departamento, já passando pelos departamentos de implantação e agora no departamento de projetos. Nesse departamento aqui, nós cuidamos tanto da parte de projetos executivos de civil, quanto a parte de sistemas também. É uma junção aí justamente da linha 4 e da linha 5, e nós cuidamos de tudo isso aí. Esse trabalho aqui é um trabalho que vem sendo desenvolvido pela própria equipe para responder algumas perguntas de gestão de toda a documentação que é gerada pelos fornecedores e que nós avaliamos aí, analisamos e disponibilizamos para implantação em campo, e no final de tudo, depois dessa implantação, eles vão para arquivo técnico. Então, o trabalho todo nosso é arquivo desse gestão à vista do empreendimento aqui. O que interessa para nós é os documentos arquivados para nós aí, todos eles arquivados. É a gestão à vista dos indicadores do projeto executivo aí. Esse trabalho surgiu exatamente para responder algumas perguntas aí. E para a gente nos posicionarmos exatamente do que nós estamos falando aí, a gerência de empreendimento da linha 4 aí tem, entre os dois, entre civil e sistemas, nós temos um total de 47 mil documentos que devem ser analisados aqui dentro do nosso departamento. Desses documentos, eles estão divididos aí em implantação de sistemas em torno de 26 mil documentos. Em obra civil, mais outro tanto aí de 20 mil documentos, que estão divididos da seguinte forma: na linha 4 amarela da fase 2, para sistemas quase 7 mil documentos, e para civil quase 5 mil documentos. E para a linha 5, eles estão divididos aí entre 19 mil de sistemas e mais 15 mil, quase 16 mil documentos para obra civil, nesse caso aí. O nosso foco aqui é só por implantação de sistemas, uma vez que a parte civil, todos os projetos já foram entregues e arquivados, e as obras já foram praticamente executadas. Nós estamos fazendo aí a obra de Vila Sônia. Então, desenvolvemos todo o nosso sistema em cima da implantação, que é o que nós vamos mostrar agora, em cima da análise da documentação de implantação de sistemas, mas lembrando, esse dispositivo, na verdade, essa gestão à vista, pode ser utilizada tanto na parte de sistemas quanto na parte civil, ou mesmo até em projetos básicos, se for necessário também.
uma excelente ferramenta desenvolvida internamente aqui pela equipe da G4. Só para a gente nos posicionarmos um pouco aí, uma tela rápida, o que é a fase, aonde nós estamos trabalhando aí na fase 2 da linha 4 amarela, que são essas indicações na parte superior aí em amarelinho, onde nós estamos trabalhando. E na parte de baixo é o prolongamento da linha 5, o lilás, que vai de Adolfo Pinheiro até Chácara Clabin, que estão sendo indicados aí. E esse aqui é o nosso painel indicador do Gestão à Vista. Então, esse painel fica aqui no canteiro da G4, no canteiro Rio Azul, no meu departamento aqui, e onde eu tenho vários indicadores mostrando aí. Não vou mostrar todos para vocês, vou mostrar aqueles que a gente considera importantes, todos são muito importantes, para a gestão de toda essa documentação aí. Além desse painel, aqui está a amostra para todos, se eu precisar consultá-los, eu tenho um arquivo eletrônico nos servidores aqui que eu posso utilizá-los. Mas também nós desenvolvemos o seguinte, como nós somos aqui nosso departamento está num local descentralizado da gerência, quando eu estava fazendo reunião lá, justamente com o Luiz, surgiu a necessidade de ter essa documentação, de ter esses controles em mãos para a gente apresentar. Então, desenvolvemos aí pela equipe, junto com a ajuda da GTI, desenvolvemos através do Power BI, os mesmos indicadores colocados aí, só que para smartphone. Então, a gente vai lá, pode consultar a qualquer momento, através do Power BI, esses indicadores ajudam muito em reuniões, caso a gente necessite, justamente com os fornecedores, para ver o andamento de toda a parte do projeto executivo, como é que ele está andando. E as perguntas, na verdade, todo esse trabalho foi para responder algumas perguntas que a gente tem que fazer ao longo de todo o empreendimento. Que perguntas são essas aí? Então, vamos lá. Só para a gente nos posicionar, quantos documentos de projeto executivo, nós estamos falando só de projetos executivos de sistemas, lembrando, né? Estão previstos ao longo do empreendimento. Então, vamos lá. Esse é o meu painel de gestão à vista colocado. Então, ou seja, é só para a gente nos posicionarmos de que indicador eu estou falando. Venho aqui, mostro, ó, esse é o indicador, vou dar um zoom nesse indicador que está sendo colocado aí. Então, nós passamos uma linha de corte lá em janeiro de 2016, e aí previstos, é a primeira linha que está sendo colocada em preto aí. A primeira linha indica para a gente que inicialmente nós tínhamos 17 mil documentos, quase 18 mil documentos previstos que deveriam ser analisados para a nossa equipe. Falando de sistemas. Sistemas aí, pessoal, nós estamos envolvendo aí toda a parte de sistema de alimentação elétrica, toda a parte de sinalização, toda a parte de sistemas auxiliares, que são escadas rolantes, elevadores. Nós estamos falando de toda a parte de telecom de uma estação, no caso de todas as estações da linha 5 e da linha 4 aí. Então, inicialmente 17 mil documentos previstos. Atualmente, nós estamos em 26.294 documentos. Isso significa que, ao longo do empreendimento, ocorreram variações, foram criados documentos e também, ao mesmo tempo, poderiam ter sido excluídos documentos, e isso é uma variação prevista, que já era imaginado, mais ou menos, ao longo do empreendimento, e isso é o que é executado aí. Na parte de baixo, a linha verde, são documentos aprovados, que estão entregues em campo para o pessoal implantar, e na parte mais embaixo, azul, são documentos arquivados. Temos muito caminho ainda pela frente, que nós temos 12 mil documentos arquivados, já aprovados e arquivados em arquivo, já no nosso arquivo geral aí. Depois, todos esses documentos devem estar distribuídos por fornecedor. Então, aí criou-se um controle, vamos lá de novo no nosso painel de gestão à vista, tá certo, tá colocado, o índice que vai indicar para a gente é esse, e aí eu sei, olhando esse índice, eu sei mais ou menos o seguinte, óbvio, pelo número de estações muito maior, a linha 5, Lilás, tem 74% de todo o nosso trabalho de análise e tudo mais, toda a parte de documentação, está aí 74% da linha 5 Lilás e 26% da linha 4 amarela está sendo colocado. É o primeiro indicador que vem à mostra. Mas aí eu perguntei para a turma, exatamente para a equipe, né? Como isso está distribuído ao longo dos empreendimentos da linha 4 e linha 5. Então, eu tenho os gráficos que me indicam exatamente a porcentagem por número de documentos. E se eu quiser ainda geral, ainda tenho como identificar exatamente cada fornecedor no total deles, quanto
significa cada um desses fornecedores aí. Depois, como que isso ocorre aqui dentro da GE4? Como que é feito esse cadastramento? Lembrando, eram 17 mil documentos previstos, estamos hoje em 26 mil documentos previstos, e aí eu falo assim, como isso ocorreu ao longo de todo o empreendimento da linha 4 aqui, né? Ou seja, pegando linha 4 e linha 5. Então eu tenho um indicador que vai falar para mim o seguinte: existe um trabalho muito grande que vai indicar para a gente o número de entradas de documentos. O que significa esse índice aqui? 26 mil documentos previstos, mas esses documentos podem sofrer revisões, 1, 2 ou 3 revisões. Então, eles dão entrada aqui, nós analisamos e devolvemos ao fornecedor. Assim ocorre até a aprovação final deles e vão para campo para ser implantado. Então, daqueles 26 mil documentos, ao longo de todo o empreendimento até hoje, nós já fizemos um total de 144.482 registros. Óbvio que esses registros são análises também executadas aqui dentro. E aí, o trabalho muito bom da minha equipe aqui, em justamente analisar toda essa parte, toda essa documentação. E, além disso, nós tivemos picos, óbvio que foi justamente por causa das inaugurações das estações, né? O picos de documentos, de registros de documentos. Em um único mês, nós chegamos a 3.500 documentos. Esse pico ocorreu em agosto de 2017. Um trabalho incessante aí, nesse caso, que a gente faz aqui de análise e cadastro de documentos aí. Outra pergunta que a gente faz é a seguinte: o que eu principalmente faço, né? Quantos documentos estão em análise hoje? Ou seja, como é que eu vou indicar? Como é que eu vou fazer a gestão disso? Então, vamos lá no meu painel de gestão, está sendo colocado aqui, eu tenho um índice, um controle para isso, onde eu coloco na parte superior desse meu indicador o número de entradas de cadastro que eu estou fazendo. Então, aí eu tenho até o mês de agosto, aí 1.184 documentos cadastrados aí, entre entradas e saídas. E na parte de baixo é a indicação de quantos documentos estão em análise hoje. Ou seja, o projeto está correndo atrás sempre de entregar e analisar e entregar os documentos. Então, hoje em análise, eu tenho 1.270 documentos aí. Mais ou menos o número de cadastros que eu tenho e o número de documentos que eu tenho que analisar e devolver para os fornecedores e devolver para a implantação. Depois, no início do projeto, nós imaginamos uma qualidade que deveria ser entregue pelos fornecedores. Então, seria o número de revisões que nós estávamos imaginando que poderia ter cada um dos documentos. Vamos lá no meu painel de gestão à vista, tem um índice exatamente para isso, e aí nós imaginávamos que para cada um dos fornecedores aí eu teria até três revisões de cada documento para ser entregue no arquivo técnico. Estão colocados aí. Óbvio que a gente vai ver que alguns conseguiram atingir esse nível, outros estão muito próximos e outros extrapolaram esse valor. Além do mais, quantos documentos eu tenho arquivados hoje? Então, chegando lá, eu volto no meu painel de gestão à vista, mostro o meu índice lá, e aí é fácil enxergar o seguinte: óbvio, quem está verde são os documentos que já estão entregues, estão lá divididos em linha 4 e linha 5, e aí eu vejo exatamente quem está em verde, documentos já arquivados, em vermelho ainda não, em amarelo só aguardando impressão. E aí eu consigo enxergar rapidamente quem são os mais devedores desses arquivos técnicos aí, desses projetos para entregar no arquivo técnico. E por último aí é o seguinte: não adianta nada disso se eu não tiver uma tendência, ou seja, aqueles devedores, tá certo? Qual a estimativa de entrega final? Vou lá no meu gestão à vista, mostro o meu índice, que ele mostra, ou seja, esse aqui é uma tendência que diz o seguinte: tudo que está acima da minha linha vermelha, que é a vigência final do contrato, eu preciso atuar. Então, ou seja, aqueles que têm os gráficos de barra mais acima, significa que eu preciso de uma intervenção hoje para que ele não ultrapasse o prazo de vigência do contrato e entregue todas as documentações. Quero deixar bem claro aqui que esse projeto, tá certo? Foi o meu muito obrigado a toda a minha equipe que está listada aqui, tá certo? Que dependendo, só foi possível isso, e essa quantidade de documentos são analisados exatamente
por essa grande equipe que eu tenho, que eu valorizo muito aí. Muito obrigado a todos aí. Muito bom, Valeu. muito interessante o trabalho, esses indicadores aí, muito importante para a gente. Agora vamos passar para a Simone. Simoninha, por favor, se apresente. Bom dia, meu nome é Simone, eu tenho já 16 anos no metrô, os 6 últimos trabalhando na coordenadoria de contratos e orçamentos da linha 5 e agora da nova G4. Eu vim aqui para mostrar um pouco do que a gente faz na nossa coordenadoria. Para muitas áreas não é tão claro, às vezes internamente fica alguma dúvida a respeito disso. Então, vou mostrar um pouco do trabalho da equipe e para compartilhar com vocês o que a gente tem feito nesse tempo. Vou compartilhar minha tela. Nós tratamos da linha 4 e da linha 5 Lilás. O objetivo da apresentação é expor essas atividades que nós temos lá na área de contratos e orçamentos, mostrando as demandas que a gente atende e algumas das dificuldades que nós enfrentamos, principalmente nesse período agora, depois da reestruturação da DE, onde foram juntadas algumas gerências que ficaram agora os contratos na mesma área, e há algumas perspectivas da área também. Os desafios que nós encontramos quando da formação dessa nova G4 na reestruturação da DE vem desde o dia 1º de março de 19, quando foram juntadas as gerências e vieram contratos de natureza bastante diversa, né? Tínhamos contratos da antiga G4, da antiga G5, que cuidavam basicamente as duas gerências das obras civis, e da GIS, que trata dos contratos de sistemas das duas linhas. Então, agora estão todos na nossa coordenadoria. Existem diferenças na gestão entre as áreas, também por características desses contratos, são muito diferentes. Então, nesse tempo, nós tivemos uma adaptação grande para as demandas, que são bastante diferentes, e uma adaptação rápida das pessoas, porque tudo isso tem que acontecer e os contratos não podem parar, a gestão não pode sofrer em função de nenhuma reestruturação ou qualquer outra mudança que ocorra dentro da companhia. A equipe atende principalmente demandas de editais para formulação e apoio de documentação relativa aos editais para novas contratações, as medições, aditivos, os encerramentos contratuais, emissão de atestados técnicos, previsões orçamentárias, tudo que está envolvido e aí também no meio disso tudo, né? Resposta a órgãos de controle que temos sido bastante questionados, e o desafio nosso era a formação de uma nova equipe, vindo pessoas de várias gerências diferentes, atendendo essas demandas já existentes, novas demandas, tudo isso sem deixar que os contratos sofressem por conta das nossas reestruturações. São diferentes contratos que vieram com uma forma de gestão diferente, não só por características da área, mas pelas características contratuais que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, nós temos lá contratos de obras civis e de sistemas, que são os que têm são mais vistos, né? Então, chamamos de principais, mas para subsidiar acontecer tudo isso, a gente tem vários contratos de apoio com naturezas diferentes, né? Projetos, supervisão, instrumentação, são bastante diversos. Além dessa diferença, a gente tem diferenças nos sistemas de apoio à medição, pode ser dentro do SISMED, a gente usa o ADET também, né, nas duas linhas, na linha 4 e na linha 5, e tem contratos que não têm um sistema de apoio, então o controle é feito via planilha Excel, lá dentro das áreas. Tem as diferenças também por conta de financiamento, tem contratos de financiamento nacional e contratos de financiamento internacional. Esses contratos com financiamento internacional, além
da diferença no próprio contrato, porque o órgão financiador exige um contrato padrão deles, que nós tentamos adaptar ao máximo, mas nem sempre é possível adaptar ao formato que a gente tem aqui já do metrô e das contratações nacionais. Existem eles têm um controle próprio, então tem as missões do banco que vêm para fazer essa verificação do que está acontecendo no contrato, eles colocam um órgão de auditoria deles, que a gente chama de PMOC, que nós também atendemos com informações sempre. Tem informações que são sistemáticas, mas sistematicamente passadas, mas também tem informações que eles pedem extraordinariamente, que a gente sempre tem que atender, e isso tudo é feito dentro da área de contratos. Dentro da nossa área também, um processamento de documentação é bastante grande, então achei importante apresentar aqui para vocês o que a gente faz da documentação que entrou na G4 em 2019, 2.714 documentos recebidos entre cartas e CI somente. Então, 74% disso passou dentro do CGC, da Coordenadoria de Contratos e Orçamentos. Em 2020, o percentual é ainda maior, a gente tem 91%. Então, quase tudo que passa na gerência, a gente tem alguma ação em cima, é um controle, tem que passar, a gente tem que conhecer, pelo menos, se não tratar, para poder esse documento seguir à frente. Então, é uma área que permeia todas as outras, né? Dá apoio e permeia todas as demais. Além da nossa atividade do dia a dia, que é a medição, o contrato, a gente lida muito com outros desdobramentos, que são os pleitos, que tem muitas demandas de reequilíbrio econômico-financeiro, tanto por extensão de prazo como acréscimo de serviço. Hoje a gente tem as questões que vão para órgãos de resolução de conflitos, alguns contratos já prevêem esse DAB, né, que é Dispute Board, ou Conselho de Resolução de Disputa, tem vários contratos que já tem isso no seu, hoje em dia já se faz, e o metrô é uma empresa que é referência nesse tipo de resolução. Tem demandas de órgãos externos, que são bastante numerosas, mais para frente eu vou falar dessa quantidade, e a gente responde Tribunal de Contas, Ministério Público. Há pouco tempo respondemos uma demanda do CAD, que queria saber a respeito de problemas na licitação, que não teria sido feita, aliás, teria tido práticas anticompetitivas, tanto na linha 4 como na linha 5, então, esse subsídio para essas respostas sempre passa por nós. A gente muitas vezes pede apoio de outras áreas, mas a resposta sai por meio da área de contratos. Tem uma interface bastante grande também com a CMCP, que agora é um órgão, um ente que está ligado por conta das concessões das linhas, então o metrô não fala diretamente com a concessionária, fala sempre via CMCP, e tem bastante demandas envolvendo esse ente, agora envolvendo a linha 4 e a linha 5. Nas demandas dos órgãos de controle, especificamente, a gente responde todos aqueles que eu mostrei, mas principalmente o Tribunal de Contas e do Estado, pedindo vários tipos de análise, né, comparativos de quantidade de itens. Várias vezes a gente tanto entrega relatórios como entrega jogos comparativos prontos para que eles façam as análises e deem o seu parecer a respeito de contratos e aditivos. Em 2019, a gente teve 37 demandas, né, por requisições, e também existe a possibilidade de eles fazerem fiscalizações em loco. Em 2019, ocorreram 2, uma nos contratos da linha 5 e outra nos contratos da linha 4. Em 2020, foram 17, mas acredito até que por conta da pandemia não teve fiscalizações em loco. Mas o NIGE, né, que está acompanhando pela DE essas demandas todas, de todas que ocorreram desde da reestruturação da DE, cerca de 25%
vieram para a G4, tanto contratos da linha 4 e da linha 5. O empreendimento linha 4 está indo para o seu final na estação, mas a gente tem novas contratações em andamento. Então, tem as solicitações de cotação já pedidas, estamos elaborando editais, né, para o túnel, Paulista Consolação, a instrumentação e o acesso Bela Sintra, tudo ligado à Estação Paulista, e essas atividades estão previstas até 2022. Eu separei aqui uma semana de trabalho que foi bem movimentada, vamos dizer assim, entre 31/8 e 4/9, nós assinamos todos esses aditivos. É uma atividade bastante complicada e que demanda muito, tanto da nossa área como de outras áreas que nos ajudam. Então, foi, assim, uma semana que nós fizemos, pelo menos que eu tenho acompanhado, nesses 6 anos, nós fizemos 6 aditivos, foi o máximo que a gente fez de assinaturas, bastante difícil, bastante desafiador. Para estudo, a gente conta com parcerias de outras áreas, conto com a parceria interna das áreas da assessoria do Luiz, das áreas técnicas de planejamento, isso tudo interno, a G4, então acho importante a gente colocar tanto a ajuda que tem e também o motivo da gente pedir tanta coisa, né? A gente está sempre demandando bastante documento, bastante informação, tanto interno. Externamente, a gente tem muita colaboração de todas essas áreas que eu estou listando aqui, então eu preciso agradecer a todos, aos gerentes e aos parceiros com quem a gente trata no dia a dia. Tenho muito agradecimento a vocês todos, porque sem vocês não é possível fazer. E um agradecimento especial à minha equipe na G4, porque não é possível fazer sem a colaboração de uma equipe muito comprometida, então eu fico muito feliz em compartilhar isso com o metrô, e agradeço a todos que estão comigo hoje, agradeço também aos meus colegas que já estiveram conosco nesse tempo todo, porque a gente não ia conseguir chegar até aqui sem a colaboração de todos vocês. Então, agradeço a oportunidade de expor o que a gente faz lá e estou à disposição, se precisarem de alguma coisa, se tiverem dúvidas, só entrar em contato. Obrigada. Muito bom, Simone. Parabéns, falou no tempo certo, não precisei chamar atenção. E muito boa apresentação, muito interessante essa carga de trabalho que você recebeu aí. Parabéns, Simoninha. Agora vamos ao Rolando, por favor, Rolando, planejamento IMO da G4. Bom dia a todos, né? Meu nome é Rolando, sou coordenador de planejamento, controle e escritório de projetos da gerência da G4, da linha 4 amarela, e a partir da estruturação da DE do ano passado, também com a incorporação da linha 5, desde 2007, né? Então, sempre trabalhando na área de planejamento e controle. Também a nossa coordenação tem a responsabilidade pelas questões ambientais, né? Então, também respondemos pelas questões ambientais da linha 4, toda a parte de controle, monitoramento, respostas aos outros órgãos governamentais, respeitando a legislação vigente. Nós também somos monitorados, né? Somos auditados nessas questões ambientais e controles também internos. Dentro da nossa coordenação, o ano passado incorporamos também uma atribuição da questão do escritório de projetos. Então foi também também a junção da parte de sistemas que veio da estruturação, né? Então foi um grande desafio para a nossa equipe, era muito voltado para as questões de obra civil, mas a gente aqui estudando junto, treinando a equipe, né? Trazendo experiências também obtidas em outras etapas da vivência dentro do metrô, a junção da parte de controle de obra civil, mais sistemas, essa interação, essa necessidade de entender que todo o planejamento desta obra
tem que ter a convivência e a interação da parte de execução da obra civil, as necessidades para as implementações de sistemas, e isso foi um desafio muito grande, né, para nós todos, para a nossa equipe, e é um resultado que a gente vem trazendo ao longo do tempo, né, importante, né. Em relação aqui à parte de linha 4, eu vou colocar na tela uma apresentação sucinta. Então, a linha 4 amarela, ela teve início, os contratos foram assinados em 2003 e as obras iniciaram em 2004, duas fases distintas. A fase 1 teve a parte de implementação de 12,8 quilômetros de túneis. Iniciaram as obras exatamente na estação Higienópolis Mackenzie, foi o início das obras, foi em abril de 2004, e entre 2004 e 2011 tivemos a implementação para entrega à população das estações Luz, República, Paulista, Faria Lima, Pinheiros e Butantã. Então, entre 2010 e 2011 foi a entrega dessas estações. E interessante, a linha 4 ela foi pioneira na questão da parceria público-privada. Então, toda essa parte do escopo metrô é a implementação de obra civil, sistemas, exceto a parte que é de implementação da concessionária, que é a parte de inicialização, controle, comunicação fixa, o CCO, que fica no pátio Vila Sônia, a entrega dos trens, o total de 29, não teve uma metade na primeira etapa, na fase 1, e a metade na fase 2. O primeiro trecho inaugurado foi o trecho entre Paulista e Faria Lima, e hoje temos em operação quase todo o trecho, e o nosso foco, que nós vamos falar aqui da fase 2, é o trecho do prolongamento Vila Sônia. Da fase 2, ela iniciou em 2012, e a entrega do metrô, do escopo metrô, vai até maio de 2021. Iniciou em 2012, teve a primeira contratação. Em setembro de 2015, houve uma paralisação do contrato. A primeira empresa contratada, o primeiro consórcio, não cumpriu todo o escopo. O metrô fez uma nova licitação no final de 2015, e em 2016, uma nova contratação, um novo consórcio para as obras civis. Então, hoje, estamos trabalhando com uma meta de entrega do escopo metrô para a linha 4 até maio de 2021. E a partir de janeiro de 2021, a gente já começa a fazer as entregas para a concessionária. Como a gente faz isso? Através da CMCP, que é a Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões. Então, a partir de janeiro de 2021, a concessionária já começa a entrar, receber sistemas do metrô, as áreas para suas implementações. E isso pode ser feita a pergunta, mas quando inaugura o trecho Vila Sônia? A partir da implementação da concessionária, o término, isso é uma determinação posterior da Secretaria de Transporte Metropolitanos. Então, isso é, assim, um pouquinho do resumo das entregas da linha 4, que na fase 2, nós entregamos Fradique e Coutinho em 2014, as estações de Higienópolis Mackenzie, Oscar Freire, São Paulo Morumbi em 2018, e agora vamos para o trecho de Vila Sônia, que temos uma complementação de 1,5 km de túneis principais, complementação do pátio Vila Sônia, os blocos administrativos e manutenção, VSS e a estação Vila Sônia, e um terminal agregado à estação Vila Sônia, que vão receber ônibus da região oeste, e integrado, esse terminal é um terminal muito grande, integrado com a estação. E agora um pouquinho que é o esquemático do prolongamento, que eu acabei de falar, né? Algumas fotos, aqui a primeira no canto superior esquerda do terminal em obras, a plataforma da estação Vila Sônia, uma visão de como é o acesso principal da estação Vila Sônia, e é isso o que nós estamos trabalhando no momento. Bom, para a nossa área aqui, que é a área de
PMO da G4, né, a gente teve que se aprimorar, teve que passar por um processo, estamos passando por um processo sempre de melhoria contínua, e ir participando das inovações, das novas metodologias para as entregas. Então, nossa área gera relatórios semanais e mensais, dados contratuais, a gente tem um relatório de acompanhamento do empreendimento, através de índices, através de acompanhamento de efetivo, curva S do empreendimento, e todo um acompanhamento, relatórios fotográficos, com descrição de atividades, controle de pendências, instalações, informações, e tudo isso a gente, a partir de 2017, uma diretriz da ADE, nós participamos de reuniões do Núcleo de Gestão de Projetos, e foi um desenvolvimento muito grande, através de novas metodologias, novas ferramentas de controle, treinamento da nossa equipe, o engajamento da equipe nesse desafio de melhorar um outro patamar de acompanhamento de obras, né? Sempre tivemos um acompanhamento de obras. E também a padronização desses controles dentro da DE, de tal forma que todas as GEs que estarão implementando obras civis e sistemas terão o mesmo visão de acompanhamento, o mesmo tipo de controle, e isso facilita também para todos os gestores na tomada de decisão. Então, isso foi aplicado também no controle de porta de plataforma da linha 5, é um avanço dessas novas metodologias. E a gente, dessas novas ferramentas, a gente tem a parte aqui da fiscalização do cronograma, custos e qualidade, né? E isso a gente, para implantar isso na G4, a gente escolheu um contrato para a gente fazer a homologação de todas essas ferramentas dentro da G4. A gente adotou o contrato de via permanente dos túneis, tá? Um contrato que estava já assinado e que o início de obra seria a partir das liberações dos túneis que ocorreram a partir do final de março desse ano, exatamente no início das questões de pandemia. Essas obras não pararam. Então, a gente passou a implementação da fiscalização do cronograma, custos. Como que a gente faz isso? Reuniões periódicas, onde a gente usa e faz o controle de programação de curto prazo, médio prazo, e adotamos esses contratos. Efetuamos reuniões periódicas, com programações de trabalhos, análise através de índices e controles do cronograma, análise de riscos, lições aprendidas e controle integrado de mudança. Tudo isso aplicado, que facilitou também o nosso trabalho. O que é o resultado disso? Indicadores e relatórios, melhorias para que o gestor tenha mais rapidez para suas respostas, nós apresentarmos respostas para que tenha assim, melhor desempenho nosso na tomada de decisão, melhor controle de prazo, e com isso a gente trazer diminuir, mitigar os riscos que possam impactar nas metas. Tudo isso desenvolvido com as nossas equipes internas, que eu agradeço o empenho da equipe da G4 PMO, toda a equipe, os contratados, através de supervisores e gerenciadora, as áreas externas da G4. Isso é a questão que a gente tinha para apresentar. Aqui algumas fotos da via permanente, o que eu falei um pouco aqui da criação dos indicadores, as rotinas, suporte à equipe de fiscalização interna, e é isso. Então eu agradeço a todos, agradeço a nossa equipe, ao apoio do gerente, da nossa gerência, e a todas as demais gerências que nos apoiam e os departamentos internos da gerência. Muito obrigado. Muito bom, Rolando, obrigado, parabéns pela apresentação também. Agora você comentou das obras lá e o Gelson vai entrar para falar sobre a Estação Vila Sônia e o terminal integrado de ônibus. Bom dia a todos, meu nome é Gelson, tenho 35 anos de metrô, sou chefe de departamento, estou aqui como responsável da implantação
das obras da estação Vila Sônia, do terminal Vila Sônia, da linha 4. Queria mostrar para vocês, acompanhar, o pessoal falou até agora de gestão de projeto, o Fred, gestão de contratos, a Simone, gestão de planejamento, o Rolando, e agora nós vamos falar de gestão da implantação propriamente dita da obra. Vamos falar da estação Vila Sônia, e dentro de um programa, do objetivo desse trabalho é falar sobre desafio e inovação. O que nós tivemos nessa obra para apresentar em relação a esses dois temas. Tá. Bom, a estação Vila Sônia, ela está na Francisco Morato, bem sob o eixo da avenida, com acesso principal do lado do terminal Vila Sônia, que vai também dar acesso a todo o terminal e o pátio, e o acesso secundário chamado acesso da borda, pista, bairro Centro. Bom, essa estação, ela fica sob a Avenida Francisco Morato. Aqui está vendo, estamos vendo do lado esquerdo a estação, o acesso da principal, com as salas técnicas, e do lado direito, pista, bairro Centro, o acesso secundário chamado Taborda. Todo o corpo da estação, vocês estão vendo, está sob a Avenida Francisco Morato. Tá? Nós temos aqui a plataforma de embarque, mezanino e a passarela de ligação do acesso principal para o acesso secundário, e vice-versa. Como é que a gente faz essa estação sob a avenida sem interromper o trânsito? Isso aqui é uma avenida que ela liga São Paulo à região sul, é saída para a região de Bittencourt, tá? E a CET exigiu no mínimo 2 faixas de cada lado para a gente implantar a obra. Bom, então fizemos um estudo, como é que a gente vai fazer isso? Então nós vamos fazer essa estação com o que a gente chama método de escavação invertido, ou seja, a gente faz toda uma contenção no perímetro com lamelas de concreto, que são paredes que vão ser sustentadas por tirante, vou mostrar a seguir. A gente escava pelos 2 acessos e vem escavando de cima para baixo, por sob essa laje, até chegar à laje de fundo, deixando sempre faixas de rolamento aqui sem impactar no trânsito. Bom, o que é as lamelas? As lamelas estão aqui, a gente vem fazendo as lamelas de concreto, são placas de concreto, paredes, ela tem comprimentos variáveis, isso aqui na obra a gente faz com 20 metros, 30 metros, 40 metros, a gente faz a laje aqui por cima, depois vamos escavando pelo acesso principal e o acesso da borda, entrando por sob essa laje, e essas lamelas de concreto a gente vai travando com tirantes para que ela não tombe para dentro da vala, que ela esteja estruturada, que ela tenha contenção. Bom, aqui está um método construtivo que a gente está falando, a gente coloca uma máquina que faz essas lamelas de concreto, elas vão até o fundo, a gente escava até a altura da laje, concreta-se a laje, faz o reaterro, devolve ao trânsito, e pelas laterais a gente vem escavando, vamos fazendo tirantes de contenção à medida que vai escavando até chegar à laje de fundo. Isso é um método de construção chamado invertido. O que é as lamelas, essas paredes? Vamos dar uma ideia aqui como é que faz. Isso aqui a gente chama de diafragmadora. Essas lamelas, elas têm geralmente de 80 a 1 metro de largura e de 2 metros a 2,40 metros de comprimento. Como eu falei, elas chegam na cota que a gente precisar, 20 metros, 30 metros, 40 metros. Escava-se com a diafragmadora, tá? Chegou ao fundo, faz uma gaiola de armação, vai até o fundo, um funil do fundo, e vamos lançando o concreto de baixo para cima até ter a parede completa. Tá? Tira-se as juntas de concretagem e vamos para a lamela a seguir. Hora que está escavando, esses brancos aqui são edificações, dá para ver que nós fizemos então aqui nessa ilustração uma contenção lateral. Para a lamela estar pronta, vamos escavando, vamos fazendo furos com uma perfuratriz, tá? Coloca-se cabos de aço dentro desse furo, isso tem 30, 40 metros de comprimento de cabos de aço, concretamos o espaço anelar desse cabo de aço, por fim fazemos um bulbo de concreto, concretamos aqui fazendo o que a gente chama de cebolão, tá? E aí a gente dá uma tensão nesse cabo de aço e prende aqui com uma chapa de aço e presilhas, para isso aqui ficar tensionado, e à medida que for escavando, ele é a segurança para que essa parede não tombe para dentro da obra. Aqui uma foto dando a ideia do que eu estou falando. Tá? Então, uma parede, uma lamela aqui, outra lamela aqui, tá? Com os tirantes
todinho segurando as lamelas, ele vai fazendo de acordo com o espaçamento pedido em projeto, tá? E aqui a perfuratriz. Ela vai fazer aquilo que eu falei, de 30 a 40 metros de profundidade. Aqui estão aquela cordoalha de aço que a gente mostrou lá na ilustração. Ela é colocada dentro desse fusto, depois concretado, faz o cebolão, ela é tensionada e ela serve, então, como segurança para não tombar essas lamelas aqui. Bom, a gente tinha que fazer isso aqui, toda aquela escavação, e não podia parar o trânsito. Então, como é que a gente faz essa obra? Então, resolvemos dividir toda essa execução da obra em 3 fases. A primeira fase, junto ao acesso principal, Heitor dos Prazeres, onde a gente montamos essas lamelas aqui e fizemos uma laje. Usamos para isso a área desapropriada e a calçada desse lado do Heitor dos Prazeres. Assim que ficou pronto a laje, nós desviamos o trânsito centro-bairro para cima dessa laje e passamos a ocupar a pista que era bairro centro, que a gente chamou de vala central. Fizemos o restante das lamelas, fizemos aqui no meio estacas metálicas que seguram, dão sustentação à laje também. Com isso pronto, passamos o trânsito bairro centro para essa faixa amarela e fomos finalmente na faixa laranja, na faixa rosa, fazer a terceira e última etapa, as diafragmas de contenção junto com os tirantes e a laje de cobertura final, conseguindo assim deixar sempre 2 faixas conforme a CET nos pediu, para não travarmos esse trânsito de uma avenida tão importante como essa. Aqui estamos com as fases executadas, né? Aqui é a primeira fase, nós colocamos um tapume, pegamos a calçada mais área desapropriada, fizemos as lamelas nessa faixa aqui, com a laje. Assim que ficou pronto, jogamos o trânsito para o trânsito centro-bairro por sob essa laje. Passamos aqui, então, naquela fase amarela, fazendo a complementação das lamelas, mais as estacas metálicas centrais, tá? Mantendo o trânsito bairro-centro na posição original. Acabando a segunda fase, nós passamos o trânsito, então, bairro-centro para essa fase amarela e fomos atacar a fase rosa, tá? A última fase. Aqui já concluímos tudo isso, essas pistas já estão novamente no eixo definitivo, tá? Então aqui centro-bairro, junto ao lado do acesso principal e terminal de ônibus, e bairro centro, junto ao acesso secundário, certo da borda. Aqui no meio nós vamos ter um terminal de ônibus, uma parada de ônibus que a SP Trans vai instalar. Então, foi um sucesso, conseguimos concluir essa fase de desafio, não interferindo no trânsito, não travando mais esse trânsito de uma avenida tão complicada como a CET tinha pedido. Bom, aí, além do desafio, que foi um sucesso, nós vamos para a inovação. O que é inovação? Nós temos uma parcelização da execução das escavações da estrutura de contenção. Todo o tempo que a gente teve com a CET, discute projeto, está aprovado ou não está, por quê? Porque esse projeto, quando a gente vê na rua, que esse projeto não é o metrô que faz, é a própria CET que faz e discute com a gente. Então, isso, houve um atraso e a gente estava tentando recuperar isso, pensando como recuperar. Aí pensamos em inovação, quando a gente estava com a primeira e segunda fase pronta já da estrutura e passamos o trânsito para cá e liberamos a fase 3, foi proposto pelo construtor, junto com o nosso projeto, uma inovação de fazer uma contenção nessa região aqui, na divisa entre a fase 2 e a fase 3, com talude, tá? Que a gente fosse escavando, deixando um talude de segurança, um talude de contenção, enquanto a gente continuava as lamelas e escavação da fase 3. Com isso, a gente previu ganhar de 3 a 4 meses na retomada da obra, recuperação do atraso que nós tivemos com esse projeto. Então, nós partimos para fazer a escavação da fase 1, fase 2, com esse talude aqui, e continuamos o sistema de suporte da fase 3. Tá. Aqui dá para ver a gente do acesso principal e todos os prazeres, já a laje todinha pronta até no limite da escavação fase 2 para a fase 3. Nós entramos por baixo escavando e fomos até esse limite. Aqui estão as estacas de sustentação da laje no eixo principal do corpo da estação. Fomos até o limite da laje e começamos a escavar, mantendo o talude com
tela metálica, fibra de vidro e concreto projetado. Então, à medida que a gente ia escavando todo esse lado da fase 1 e fase 2, tá bom, a gente manteve escavando aqui. Isso aqui é a contenção, já quando eu estava na fase 3, já demolindo as paredes, tá? E aqui dá para ver o tanto que a gente ganhou, enquanto a gente está com 50% de escavação lá na fase 3, nós já estamos com 50% da estrutura pronta do lado do acesso Taborda. Tá? Aqui estão umas fotos ilustrativas de como é que está a obra hoje, tá? Isso aqui é a principal, aqui é no nível da plataforma, no nível do mezanino, distribuição, tá? Aqui é a estação, com as vias prontas, acesso Taborda, aqui é uma vista do terminal para a estação interno, tá lá a avenida, tá? Aqui é um acesso que a gente chama de mergulhão, o ônibus que vem do sentido bairro para o centro, ele vai fazer uma passagem subterrânea para ter acesso ao terminal. Já estamos em fase de conclusão também, aqui é a última parte de obra bruta que a gente está fazendo, mais 15, 20 dias estamos prontos nisso aí. Aqui está a equipe, que a gente só tem a agradecer, tá? É uma equipe muito unida, uma equipe que lutou bastante, que juntos estamos conseguindo vencer essa etapa e entregar mais uma estação e um terminal de ônibus para o metrô, a quem eu agradeço a todos. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos à disposição para responder. Muito bom, Gelson, muito legal, interessante o que você apresentou aí para a gente. Para complementar esse trabalho das nossas obras, vamos chamar o Valdir Gianotti, o responsável pela execução dos túneis lá na linha 4 amarela. Valdir, por favor. Vamos lá, bom dia a todos. Meu nome é Valdir Gianotti, eu tenho 35 anos de dedicação profissional para a Companhia do Metrô e hoje estou atualmente como chefe de departamento aqui da obra civil no caso dos túneis do prolongamento da linha 4 do metrô de São Paulo, da linha 4 amarela, que liga a estação Morumbi à estação Vila Sônia. E eu quero aqui tentar passar para vocês um pouco do trabalho desenvolvido aqui pelo meu departamento nessa escavação desses túneis. A linha 4, ela tem a sua extensão total de 14,3 quilômetros, sendo executados numa primeira fase 12,8 quilômetros, com os métodos executivos em shield, né, que é uma tuneladora de escavação por uma tuneladora, com um revestimento secundário em anéis de concreto pré-moldado. E um outro trecho dessa primeira fase da linha foi construído pelo método NATM, com revestimento definitivo em concreto moldado em loco e um trecho em VCA, também em concreto moldado em loco. Os 1.530 metros restantes para a conclusão da linha, eles foram executados nessa segunda fase da obra pelo método NATM. Porém, o revestimento secundário foi executado em concreto projetado, sobre a manta de PVC. O NATM é um método austríaco consagrado na escavação de túneis, né? Conhecido também como o método de escavação de túnel mineiro. Nesse método é necessário que a gente tenha frentes de escavações a partir de poços ou valas que são escavados, e quando chegam na altura da escavação do túnel é possível que a gente passe a execução de tratamentos de sustentação. Esses são os tratamentos com colunas de tratamentos de sustentação do túnel na sua calota para a execução das escavações, execução e a garantia das escavações e o revestimento de concreto projetado. Esse túnel NATM, ele é escavado com parcializações, né? Nós temos aí uma primeira parcialização que é a calota do túnel, né? Essa parte aqui é um peito que a gente deixa, é um núcleo, a gente chama de peito, que forma essa bancada, é um núcleo que a gente deixa para estabilizar a frente de escavação, né? Em sequência, a gente tem a escavação do arco invertido provisório para fechar aí a parte da calota da escavação do túnel, né, que faz para dar segurança na escavação da calota. Em seguida, nós temos aí a conclusão do arco invertido. A escavação desse arco faz com que a conformação do túnel fique na sua totalidade, e aí sim a gente faz um preenchimento durante essas escavações com concreto projetado.
Aqui nós temos aí algumas fotos mostrando o tratamento sendo feito na parede de um poço, né, a perfuração com injeção daquelas, tipo uma nata de cimento que forma aquelas colunas de tratamento. Em seguida, a gente tem uma demolição controlada, né, da parede do poço, para poder dar início à escavação do túnel. E aí temos aqui o túnel, propriamente dito, já escavado com alguns metros, e o emboque do túnel aqui, né, na parede de um dos poços de serviços que são construídos, esses poços construídos ao longo do traçado da linha, né, permitindo assim que a gente tenha várias frentes de escavação de túneis. A presença de água aí, o motivo dessa água é que normalmente as escavações de túneis, eles são feitos no nível subterrâneo dentro do lençol freático, uma escavação nível submarino, que a gente chama. Então existe a necessidade de a gente estar fazendo aí um rebaixamento desse lençol freático para garantir estabilidade da frente de escavação e a gente trabalhar num ambiente mais seco, com uma produção melhor aí, sem a presença da água. Ao longo da escavação do túnel, a gente precisa estar fazendo esses lances de tratamento que sustentam aí a calota, todo o terreno acima da cobertura do túnel, né? Tem a alocação de uma sequência de tratamentos, aqui uma máquina executando esses tratamentos, né? Aqui embaixo uma máquina de escavação com equipamentos clássicos de terraplanagem, né? São equipamentos que fazem a escavação do túnel. Aqui nós estamos fazendo a escavação da calota em 80 centímetros de avanço, e aqui do lado direito instalado uma cambota, né, que é uma estrutura metálica que ajuda na geometria correta do túnel, né, e o núcleo, esse núcleo que a gente chama de peito, que a gente vai deixando ao longo da escavação, para que tenha estabilidade nessa frente de escavação. Após essas etapas, é necessário que a gente faça a escavação daquele rebaixo. Aqui dá para ver a calota escavada na parte de cima e o rebaixo já do túnel executado, que a gente chama do arco invertido definitivo aqui, já com revestimento em concreto projetado de primeira fase, né? E aqui embaixo, a seção do túnel com a escavação completa, concluindo as parcializações que são necessárias para a escavação de um túnel em NATM. O NATM, ele após a execução da primeira fase de construção da linha, das etapas de construção do revestimento primário, após essas etapas, nós temos que fazer uma execução de um revestimento secundário, que é uma segunda camada de concreto que forma aí a estruturação do túnel e dá a sua durabilidade prevista aí em projeto, né? Essa segunda camada na fase 1, ela foi feita em concreto moldado, né? É diferente da que nós executamos na fase 2. Para essa execução em concreto moldado, primeiro nós precisamos executar a impermeabilização e o revestimento definitivo da calota. Daí a manta de impermeabilização, que é o principal elemento na impermeabilização, estanqueidade e durabilidade do túnel, né? E a colocação de armadura e a montagem de formas, né? Aqui dentro dessa forma tem uma armadura que faz a estruturação do túnel. E para que isso possa se manter estável, a forma, essa armadura, o peso do concreto, é necessária a montagem de um cimbramento. Esse cimbramento é o que sustenta todo o peso aqui da forma concreta, o aço, e dá sustentabilidade para a concretagem desse lance de revestimento secundário. Depois da concretagem, essa forma é deslocada, o conjunto forma deslocada e cimbramento, conjunto forma e cimbramento são deslocados para uma nova etapa de concretagem, né? Ela movimenta e aí a aparência final do concreto moldado em loco. Durante a concretagem, deixamos aí umas mangueiras para injeção de contato, que nada mais é do que a injeção de nata de cimento por essas mangueiras para fazer aqui a injeção o preenchimento de algum vazio que fique entre o revestimento secundário e a manta de PVC e o revestimento primário, né? Então é necessário essa injeção de contato.
Na segunda fase da obra aqui, do prolongamento da linha 4, existia a necessidade de atendermos uma meta determinada pela companhia, que é a entrega da obra civil agora no final do ano, né, em dezembro de 2020. Para isso, nós precisávamos ter um ganho de prazo na execução dessa etapa. A proposta estudada e adotada para atender essas demandas foi a solução de um revestimento secundário em concreto projetado sobre manta de PVC. Esse não é um método utilizado, não é comumente utilizado, nem no Brasil e nem fora do Brasil, em outras partes do mundo, mas nós tivemos isso como um desafio para poder concluir essa obra dentro do prazo estipulado. Primeiramente, para aceitação desse prazo, nós precisávamos ter aí alguns testes, né, para poder dar andamento. A preocupação principal nesse método era a aderência do concreto sobre a manta e a pressão que o mangoteiro e o concreto projetado ia exercer sobre a manta. Nós fizemos um teste com a manta de PVC com uma pressão bem elevada, de aproximadamente 13 bares, muito elevada, acima da usualmente adotada, né? Verificamos a aderência da manta com o concreto, né? A aderência do concreto na manta, né? A aplicação do concreto, depois nós fizemos testes sobre a manta no chão, com o mangote bem próximo para forçar o teste da integridade da manta. E aqui, ó, a gente pode ver que a manta, foi constatada a integridade da manta nesse teste. Para esses testes, a gente teve aí a participação do professor Tarcísio Celestino, que é um grande parceiro aí do metrô de São Paulo, foi presidente da ITA, e com aprovação nós fomos dando sequência às etapas, a montagem da execução das mantas nos túneis singelo e no túnel duplo, né? A primeira camada de tela metálica sobre a manta, com todos os cuidados para garantir a integridade da manta, não prejudicando a impermeabilização. A primeira camada de concreto projetado sobre a manta. Uma segunda camada formando a espessura total da parede do túnel, que dá a garantia da sua durabilidade, e uma segunda camada de concreto projetado. Todos os testes de qualidades foram executados, com extração de testemunhos da estrutura definitiva, né? E os resultados estão aí apresentados. Em laranja são os preconizados em normas técnicas, e em azul foram os resultados obtidos. Nós tivemos ótimos resultados com esse método que a gente aplicou. E aí temos aqui os túneis prontos, com as lajes de regularização já executadas. Com esse método, nós conseguimos antecipar em 2 meses e meio a entrega dos primeiros túneis para o sistema poder instalar as vias permanentes. E aqui está o trecho já, o pessoal trabalhando na via permanente, e a via permanente propriamente dita montada com os trilhos aqui das 2 vias. Como desafios, eu destaco que durante a escavação e revestimento primário, as atenções e o acompanhamento diário a cada avanço da escavação é um desafio, é uma história que se passa 24 horas por dia, e também com a preocupação em pontos críticos, pontos notáveis no nosso trajeto. Por exemplo, a passagem sobre o córrego Tararé no nosso caminho. E como inovação, eu destaco aqui esse método que foi utilizado para o revestimento secundário dos túneis em concreto projetado sobre a manta de impermeabilização. O metrô, sempre um pioneiro na inovação e utilização de novas tecnologias desafiadoras, contribuiu mais uma vez com a classe tuneleira mundial, com a metodologia adotada e executada com muito sucesso. Contribuiu com a classe tuneleira mundial, porque fora do Brasil, no mundo todo, esse método não é utilizado. Então, o metrô deu mais essa contribuição. Agradeço a oportunidade de estar apresentando aqui, agradeço a todos da minha equipe, daqui do departamento, Dr. Luiz Bastos como gerente do empreendimento da linha 4, muito obrigado e desculpe a extensão do tempo aí. Muito bom, Valdir, muito interessante, legal, essa inovação realmente ela é
muito importante. O metrô se caracteriza por esse tipo de implantação de novas tecnologias. E o sucesso foi muito bom, felizmente. Parabéns. Parabéns pela apresentação também. Agora vamos concluir com o Marcelo Tobias. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Tobias, sou chefe de departamento da G4 D4S. Respondo pela implantação de sistemas. Tenho 20 anos de metrô, 12 de manutenção e 8 na área de implantação. Vou falar especificamente do projeto PSD, Portas de Plataformas da linha 5, dar um resumo rápido do escopo do projeto. Esse contrato com a empresa Bombardier são 17 estações que complementa 34 fachadas de porta de plataforma nas estações da linha 5. Bom, dessas 17 estações, 7 já estão operacionais, que são essas em verde aí no mapa: Adolfo Pinheiro, Brooklyn, Santa Cruz, ACD Servidor, Hospital São Paulo, Eucalipto e Borba Gato. Temos meta para entregar 5 até dezembro de 2020, são as amarelas: Alto da Boa Vista, Moema, Campo Belo, Clabim, Largo 13, e mais 5 em 2021, que são as laranja: Capão Redondo, Campo Limpo, Vila das Belezas, Giovanni Bronco e Santo Amaro. Bom, nós tivemos vários problemas contratuais no projeto que culminou na troca do fornecimento. Então, dessas 17, as 7 primeiras são Pintibamar, que o material elétrico veio da Alemanha e o mecânico da Turquia, e as 10 últimas, que são da Canning, que tanto a mecânica como a elétrica veio da China, que são as que a gente está trabalhando atualmente. Uma particularidade das estações Capão Redondo até Largo 13, como elas foram construídas pela CPTM, a plataforma não foi projetada para receber a porta de plataforma. Então, a gente está instalando um reforço estrutural metálico, que eu vou detalhar mais a seguir. Bom, então, só em linhas gerais. Agora, falando mais desse último fornecimento aí da China, que é da Canning. Então, ele tem diversos modelos. Esse aqui é o que mais se assemelha ao da linha 5. Nós dividimos no primeiro semestre de 2019 toda a parte de projeto, desenvolvimento, e aí em julho foi uma equipe lá para a China para fazer inspeção, ensaios de laboratório e os testes de desempenho para a liberação da fabricação das 10 estações. Então, só para dar um entendimento geral, o que é uma porta de plataforma? Esse aqui é um módulo que foi deixado na fábrica para teste. Então, você tem a parte estrutural, que são as colunas, vigas na parte superior, soleira, a porta em si, que é o módulo de vida, a PDM, que é o painel porta deslizante, que é onde o usuário entra no trem, porta de emergência, que é PE, PFX, que é o painel fixo, e a Header Box, que é o mecanismo eletromecânico que movimenta a porta. Esse módulo ficou ao tempo, teste de 1 milhão de ciclos, abrindo e fechando, para atender os requisitos da especificação. Em fábrica, ou melhor, tem um outro requisito dos testes em fábrica, é o teste de carregamento combinado em laboratório. Então, isso foi colocado no ambiente de testes, a fachada foi montada com macacos hidráulicos na parte da frente, né, para simular carga de multidão, e atrás pressurizado para simular o efeito pistão do trem, com acelerômetros na estrutura para medir o deslocamento da estrutura, atendeu perfeitamente os requisitos da especificação. Bom, quais foram os grandes desafios para a implantação desse projeto? Primeiro, principal, logística e acesso. Lembrando que são estações operacionais que estão com a concessionária Via Mobilidade, não estão mais no domínio do metrô. Então, primeiro, as 10 estações. Fabricação na China, para ter uma ideia de volume, cada estação são 9 containers de 8 toneladas com 92 caixas. Trazer esse material da China de navio, 45 dias, mais o desembaraço alfandegário na Receita Federal de 15 dias. Traz esse material, coloca no pátio do Calói. Depois do pátio, transportar para as estações. Isso é feito à noite, com um caminhão de via de domingo a quinta, da 1 às 13h45. E a gente negociou com a concessionária, uma vez por semana, ter a gôndola para essa mesma atividade. Depois, armazenar esse material na plataforma. A gente precisa ter um pulmão de material ali para as frentes de montagem, que são várias montagens simultâneas em diversas estações. E o acesso, como eu disse, são estações operacionais, a gente só consegue trabalhar em jornada noturna. Aqui, toda uma regra de convivência com a concessionária. E no meio de tudo isso, a gente teve a pandemia que comprometeu o transporte marítimo no mundo. Então, fez a gente mudar também a programação. Inicialmente eram 3 lotes, dividimos em 7 para poder dar vazão à montagem. Então, na prática, como é que isso tudo se desenhou? Transporte de material.
a divisão dos 7 lotes, então a gente recebeu material em novembro, dezembro, março, julho, setembro. A última estação vai chegar agora em novembro, que é a estação Santa Amaro, e o reforço estrutural dessa estação é previsto para o ano que vem. Então, como eu disse, cada estação são 9 containers, as 9 carretas, né, chegam no Porto de Santos, a gente descarrega as 92 caixas por estação dentro e fora do bloco T, lá no Pátio Guido Calói. Na sequência, aí toda noite, com o veículo de via, carrega esse material, leva do Pátio Guido Calói para cada estação. Então, aqui está o material estrutural, módulos de vidro, e a gente faz também transporte pela rua. Então, todo o material elétrico, cabos, gabinetes, a gente leva do pátio pela rua até a estação. A gôndola da Via Mobilidade, como eu disse, é o mesmo processo. Entra mais cedo no pátio, carrega, a partir da 1, transporta para a estação. Aí, na verdade, é assim, o entrave na parte operacional. Eu preciso ter áreas na plataforma. Então, definimos áreas com a concessionária, colocamos tapume e de lá a gente vai fazendo esse transporte e armazenando para dar vazão. Em algumas estações a gente conseguiu sala, como, por exemplo, na estação Largo 13. Bom, o que é o processo de montagem de PSD? Eu tentei fazer um resumo rápido só para todo mundo entender. Lembrando sempre que isso é feito na jornada noturna a partir da 1. Então, como que a gente conseguiu dar uma produtividade maior? A parte elétrica, lançamento de cabos da sala técnica até a plataforma, montagem de gabinetes, a gente faz em jornada diurna, e aí a jornada noturna é esse processo. Então, marcação da furação da base das colunas com topografia, furação, rebaixo de cada base, aí a gente coloca uma placa de madeira aqui para permitir circulação de usuário, lembrando que o trem vai parar aqui e a estação vai operar normalmente no dia seguinte, montagem da coluna. Depois da coluna, aquela mesma placa, a gente faz um recorte aqui para fechar todas as aberturas para evitar acidente com o usuário. Depois, montagem de vigas, header box, que é essa parte superior. Depois, quebra todo esse piso aqui entre colunas para a montagem da soleira e, por fim, a montagem dos módulos. E, na sequência, ligação elétrica aqui da fachada como um todo para fazer teste de energização e tudo mais. Bom, quais são as estações que já estão operando, das 7 que eu comentei? Então, Adolfo Pinheiro, em maio de 19, Brooklyn, junho de 19, Santa Cruz, junho de 19, Servidor, setembro de 19, Hospital São Paulo, novembro de 19, Eucaliptos, janeiro de 20, Borba Gato, março de 20. As estações que a gente está operando atualmente, então, estamos montando atualmente. Então, Alto da Boa Vista e Moema praticamente já estão montadas, estamos em fase de teste, inclusive da parte de integração com o CBTC. Campo Belo está em montagem e fase de ajustes aqui da parte mecânica e elétrica. Em Clabim, estamos na parte mecânica, né, a montagem da fachada como um todo. Aqui tem uma particularidade, que como é uma estação terminal, a gente fez uma negociação com a concessionária para ter uma maior jornada de trabalho. Então, desde 9 de agosto, a gente consegue trabalhar das 22h30 às 3h45 na plataforma 2, que deu uma produtividade significativa nessa estação. Largo 13, como eu disse, é a primeira estação que a gente está montando o reforço na borda da plataforma, que é justamente essa peça aqui, embaixo de cada coluna da PSD. Está seguindo aí com a montagem. Essas 5 estações, a previsão é até o final de 2020. Aí as próximas estações, que é 2021, basicamente todas já estão com o cabo lançado da sala técnica até a plataforma e todos os gabinetes montados na sala técnica. Então a gente tem a estação Campo Limpo, Capão Redondo, Vila das Belezas. Capão Redondo segue a mesma sistemática de Clabim. Por ser uma estação terminal, a gente está negociando uma extensão de jornada com a concessionária e a CMCP para permitir uma maior produção nessa estação. E, por fim, Giovanni Gronchi e Santo Amaro também com o lançamento de cabos e gabinetes já concluídos. Bom, quais são os próximos passos desse projeto? Então, a gente está com várias frentes simultâneas, né? Alto da Boa Vista, Moema, Campo Belo, Chácara Clabim, Largo 13, Campo Limpo, e mais uma frente específica para transporte de material, onde a gente fica com um fiscal por estação toda noite acompanhando essa implantação, 70 funcionários da contratada, dando uma vazão. Na verdade, e como é que a gente sequenciou? A gente fez, na verdade, uma produção seriada. À medida que
Entra uma equipe com topografia, vem uma atrás já fazendo a furação, outra quebrando, então é uma produção, uma empurrando a outra para a gente dar vazão a todas as estações e nas diversas atividades que tem nesse projeto. O material que está vindo da China, que é a última estação de Santa Amaro, que vai chegar em novembro, o reforço da borda de Largo 13, que a gente já começou em outubro, que é a primeira, que a gente está, na verdade, sempre demora um pouco mais por ser faz alguns testes, ajustes de mecanismo para poder implantar. A extensão de jornada noturna na plataforma 1 de Klabin, isso a gente depende da instalação de uma seccionadora de rede aérea para segurança elétrica. E, por fim, a estação Capão Redondo, que a gente vai negociar essa extensão de jornada para aumento da produtividade. Queria agradecer a equipe da G4E4S, uma equipe muito competente, que graças a eles a gente está tendo êxito nesse projeto e atingindo as metas bem desafiadoras aí dessa implantação. Agradecer também a toda a equipe de fiscalização e planejamento da Ductor que nos auxilia nesse projeto. Só para complementar, essa mesma implantação de porta a gente está fazendo agora na estação Vila Sônia da linha 4 amarela, em outro contrato. Muito bom, Marcelo, muito legal sua apresentação. Todos foram muito bem, uma apresentação didática, objetiva dentro do pouco tempo que havia para cada um, né? Silvia, muito obrigado a todos, excelente apresentação de vocês, e para mim é muito prazeroso trabalhar com vocês, uma equipe muito boa, coesa, dedicada e que traz muito orgulho para todos nós do metrô. Parabéns, muito obrigado, viu? É verdade, Luiz, eu me senti super metroviária hoje, é muito bom, quase deu para sentir o cheirinho aqui de cimento. Enquanto o meu risco é cair uma conexão, a de vocês é só a passagem do túnel sob o córrego. Muito bacana. Olha, a gestão à vista é isso, eu estou bastante satisfeita, eu tenho recebido bastante elogios, as pessoas gostaram, porque, na verdade, o metroviário, ele quer ver isso. Você vê toda essa crise e vocês não pararam de fazer o trabalho e, assim, com grandes entregas, um trabalho muito sério, dá muito orgulho de ser metroviário nessa hora, viu? Colega, o metroviário que está assistindo, o que vocês acharam? Deixa para a gente o feedback, a ideia é sempre melhorar, pode sugerir um novo tema, porque eu acho que a gente precisa mesmo conhecer o trabalho técnico, tem muita coisa boa dentro dessa empresa. E eu vou passar a palavra final agora ao Meca, aproveitar que ele conseguiu estar com a gente e assistir todo esse pique. Meca, o fechamento é teu. Ok, Silvia, muito obrigado. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa live, né, da nossa equipe aí da G4, que realmente trouxe algumas questões relativas aos desafios e às inovações que eles tiveram, eu diria até nessa última etapa de implantação, que é a fase 2 da linha 4, que será, eu não tenho dúvida nenhuma, concluída com êxito por essa equipe brilhante da G4, no ano que vem, né? O final do ano, como o Gelson colocou e o Gianotti, a ideia é terminarmos a obra civil, não é? E no decorrer do primeiro semestre, a gente concluir a parte de implantação de sistemas, e aí nós vamos transferir esse empreendimento, e aí definitivamente, né, Luiz, e tirar um pouco desse peso das costas, de ter levado você, que está à frente dessa equipe desde 2007, né? Quando, se não me engano, em janeiro de 2007 que você entrou para a equipe da G4, claro, depois você foi tocar a linha 5, mas o bom filho a casa torna e você recebeu a missão de concluir a linha 4. Você praticamente começou, né? E agora está concluindo. Então, parabéns a todos vocês, a toda a equipe da G4, né? Não vou citar aí individualmente cada um, mas gostei bastante das apresentações. E fica aqui um exemplo, a Silvia citou essa questão de gestão à vista. Eu acho que a equipe, não só da G4, né, mas as equipes da DE que têm utilizado essa questão da gestão à vista, podem ajudar, né, nessa questão que tem sido levantada aí na pesquisa de clima organizacional como uma boa metodologia realmente para mostrar como é que as coisas estão andando, né, que é essa questão da visibilidade, tá bom?
Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco até agora participando. Mais uma vez, obrigado ao Unimetro por abrir esse espaço para a gente poder mostrar um pouco do que a diretoria de engenharia, e em particular hoje a G4 tem realizado. Um abraço a todos, tenham todos um bom dia.